Olá, sejam bem-vindos ao nosso curso de Programação de Jogos Digitais. Nós estamos falando sobre Fundamentos de Programação de Jogos Digitais. Nosso conceito que vamos ver, Fundamentos de Programação de Jogos Digitais, na aula de algoritmos. Então, vamos continuar na aula anterior sobre a questão dos algoritmos, tá correto? Quem lembra aí da aula anterior aí, que a gente falou? Vamos lá? A gente vai ver nessa aula, né, sobre os algoritmos. Já começamos a ver alguma coisa na aula passada. Lembra do vídeo que o professor passou lá, do algoritmo que o pai ia fazer o sanduíche de pasta de amendoim? Lembra? As crianças escreviam para ele como executar ali a tarefa de produção do sanduíche, né? E as crianças escreviam de uma maneira diferente e o pai executava da maneira que eles escreveram. Lembra? Tá bom? Que bom que você gosta. Maravilha, né? É muito importante a gente saber sobre o algoritmo ali, sobre as lógicas, né, da programação, para a gente poder construir depois lá na frente um bom profissional, né? Para a gente saber bem, dominar bem essa parte. Qualquer linguagem lá na frente depois a gente consegue dominar e consegue programar, né? E a gente também vai ver, né, continuação dessa aula sobre construção e estruturas de algoritmos, tá bom? Todo mundo está conectado com o notebook aí na sala, todo mundo certinho? Talvez tenha algumas atividades, talvez não, tem algumas atividades que a gente vai ter que fazer ali, usando o browsing de internet ali, tá bom? Então vamos lá. Começando aqui na conversa, né, a gente já viu isso aqui na aula passada, só vou relembrar aqui que é bem importante, tá? Vamos ver se vamos estar melhorando isso, Maria, vamos estar melhorando o som. Para começo de conversa lá, a gente viu esse assunto a aula anterior, né, um pedacinho dele, só vou dar uma revisada aqui para a gente lembrar. Então, para entendermos um pouco, né, a lógica de programação, precisamos compreender que a construção de algoritmos são essenciais para que possamos desenvolver a lógica da melhor forma possível, né? Então, assim, lembra que o professor falou? A gente pode escrever qualquer linguagem que a gente quiser, mas a lógica sempre vai ser a mesma, essa base da lógica sempre vai ser a mesma. Então, assim, se você parou para pensar como que funciona a questão do algoritmo, né? Lembra que a gente falou lá da construção do sanduíche, daí falamos alguma coisa de receitas, né? Também. Então aqui, o algoritmo ele é uma sequência ali de raciocínios, instruções ou operações para alcançar um objetivo, né? Sendo necessário que os passos sejam finitos e operados sistematicamente, né? Então o algoritmo, portanto, conta com a entrada input e a saída output, né? E no meio ali nós temos o processamento, né, do hardware, né? Então nós temos que ter um input e temos que ter output, né, que é o resultado final ali das instruções que a gente precisa. A gente falou também ali, comparando ali os algoritmos, né, que podemos usar nos nossos dia a dia ali, né? Receita de bolo, manual, fórmulas matemáticas, né? Todas essas questões aí a gente viu na aula anterior e a gente deu um exemplo ali da receita de bolo, né? Tá bom? Tá ok, vamos lá, vamos de aula. Então, a gente viu lá, a gente fez lá a comparação, né, da receita de bolo com a nossa parte de lógica, né, de algoritmo. Nós pegamos lá a receita de culinária, que era o exemplo ali do slide anterior, colocamos os ingredientes necessários, transformamos isso como se fosse dados de entrada, né, input. Então, o passo a passo ali para realizar a receita nós tratamos como processamento das instruções, né? Então, nós temos um quadrado ali no meio separando o input de output, né, de entrada e saída. Então, e o resultado final, né, o bolo lá pronto, o prato finalizado, seria o nosso código entregue, né, na tela para o cliente ou para o usuário final ali, né? Tudo bem? Até aqui tudo bem? Estão entendendo? Compreenderam aqui? Relembraram? Sim, Lucas. Arthur. Vamos lá, então. Então, aqui a gente vai entrar
um pouco sobre estrutura de repetição. Então a gente vai entender o conceito um pouco aqui da estrutura de repetição. Para ganhar nota. Já vamos dar um jeito de ganhar nota. Você quer ganhar nota para quê? Você está precisando? Então assim, a gente vai aprender um pouco. Cada atividade aqui que a gente faz na sala de aula vale ponto. O professor vai pontuando ali, porque a nossa recuperação, o professor acaba não fazendo a recuperação. É esses pontos aí que a gente vai construindo durante a aula. Hoje tem bastante atividade, aí a gente vai construir isso. Tá bom? Então a gente vai ver um pouco sobre estrutura de repetição. Eu quero que você entre nesse editor aí, ó, que está aparecendo na tua tela aí, tá? E a gente vai programar nesse editor ali. Ele funciona um editor ali online, né? A gente vai conseguir fazer alguns códigos que a gente vai ver aqui nessa aula de hoje, né? Uma estrutura de repetição. Então a gente vai ver ali se e se não, né? No Portugal é se e se não, né? A gente usa esse tipo de tradução, mas a gente, na linguagem mesmo, a gente vai encontrar if e else, né? If e else, tá bom? Pode, Bernardo? Pode fazer sim. Pode fazer e me manda que daí eu dou nota. Então vamos lá. Alguém conhece já esse editor P5JS aí? Do JavaScript? Quem conhece esse editor IP5 do JavaScript? Conseguiram abrir aí já? Quem abriu no computador aí já? Não conhece, Davi? Tá sem celular? Você pode sentar aí com um colega do lado aí. Mas ali, ó, tá ali, ó. www, né? https ali, ó. https://editor.p5js.org/. O Guilherme conhece. Ajuda aí o pessoal que não consegue escanear ali o código para o celular, né? Que na verdade não tem sentido escanear com o celular se vocês estão no notebook, né? Uma coisa é diferente da outra. Então entre direto com o endereço ali no notebook de vocês ali, tá? E a gente vai entrar em conceito agora aqui, estrutura de repetição. E JavaScript aí, quem tem conhecimento de JavaScript na sala aí? Deixa eu abrir os comentários aqui. Mais ou menos o Davi, o Gonçalves tinha uns códigos de jogo lá, mas não sabia o que estava acontecendo. Tá. Então, por isso que é importante a gente saber a lógica de programação aqui, a gente entender tudo o conceito aqui por trás, aqui, a estrutura disso, para a gente poder conseguir fazer o nosso código rodar, ou ler um código, né? A gente pode pegar muitas coisas, né, de bibliotecas aí prontas e a gente fazer alterações, por que não? Né? A gente não precisa recriar a roda, né? A gente pode só aperfeiçoar ali como a gente vai usar ela, né? Então algumas coisas já estão prontas, a maioria das coisas estão prontas, a gente pode só tomar posse disso aí e colocar a nossa personalidade ali em cima desse código, as nossas funções em cima desse código, né? O Arthur conhece, o Davi também. O que o Guilherme falou ali que não entendi nada. Vamos lá então. Estrutura de repetição, turma, vamos lá. Quem conhece a estrutura de repetição aí, os laços, o if e else, né? Aqui as funções que perguntam se booleana, né? Que perguntam se sim, se não, né? Se é verdadeiro, se é falso. Essas questões aí a gente viu em aula também, né? Mas quem conhece esse conceito if e else aí na turma aí? A gente falou de JavaScript, algumas pessoas conhecem, outras pessoas ouviram falar. E o conceito if e else. O professor passou na aula anterior para vocês o aplicativo do Motiro lá. Quem abaixou o Motiro lá na sala? Quem está usando no celular? Essa ferramenta no Motiro lá ensina você aula jogando, né? Então você consegue jogar lá e aprender ao mesmo tempo.
Então essa ferramenta lá que eu pedi para vocês usarem no celular vai ser bem importante aí para complementar a aula aqui do professor e você entender a linguagem JavaScript, né, e as lógicas de programação aqui, tá bom? Então aqui continuando aqui no fundamento, no conceito, né, if e else é um fundamento de programação, né? Essas estruturas são usadas para controlar o fluxo do programa, permitindo que ele tome as decisões com base em condições específicas, né? Então a gente usou aqui JavaScript, mas você pode usar essa mesma estrutura em Java, ou em Python, ou em qualquer outra linguagem, você vai usar essa estrutura, né? Então aqui nós temos aqui o if, né? Que para nós ali é como se fosse o C, né? Então se eu precisar fazer alguma coisa, se eu precisar fazer café, mas antes de fazer o café, ferver a água ou não ferver a água? Então tem uma condição, né? Se ferver a água, então eu, né, passo e continuo o meu café. Se não, daí tem uma outra condição, eu vou ter que fazer uma outra função ali, uma outra coisa que é colocar água para esquentar, né? Então essas condições aí a gente tem que estar bem consolidado dentro da nossa cabeça ali para a gente entender e para a gente progredir no nosso código. Então a palavra-chave if ali, né, ela é usada para verificar uma condição. Se a condição for verdadeira, o código dentro do bloco if é executado, tá? Nós vamos ver um exemplo aqui, ó. Então nós temos uma variável ali, let é a variável idade, né? Então a gente chama ali let para declarar uma variável e atribuímos um valor a ela, né? Então idade, ali a variável idade, ela está recebendo 18. Ela está recebendo a informação de 18. Então ela tem uma condição ali, ó. Se a idade maior ou igual a 18, eu estou pedindo para o meu console escrever uma mensagem na tela. Você é maior de idade. Entendeu? Então essa é a condição aqui que eu pedi um código aqui para escrever. Então ali tem toda uma estrutura, ó. Eu tenho que chamar ali let, né? Eu tenho que declarar essa variável e tenho que atribuir um valor a ela. Entendeu? Aí eu dou a condição para ela, ó. Para ela rodar, eu tenho só guardado essa informação lá, né? Então assim, para ela funcionar, para ela rodar, eu tenho uma condição para ela. Se a idade for maior ou igual a 18, eu quero que escreva na tela, você é maior de idade, né? Tá bom? Eu vou abrir o console aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir minha tela. Só um pouquinho. Só um minutinho. Então vamos lá, ó. O professor abriu. Estende de novo. Então lá, estamos lá com o P5 de S aberto lá, né? E a gente tem ali ele dentro aqui para rodar, ó. A gente está aqui para executar ele com a linguagem já pronta, né? Aqui a gente tem uma outra condição aqui que está perguntando que eu estou declarando a variável está recebendo 18, né? Então isso aqui a gente transforma depois em uma tela, né? Para o usuário ali, para ele colocar a informação, para receber essa informação aqui, essa variável receber uma informação ali, qual idade é, né? A gente faz ali a parte do design ali. E a gente tem uma condição, né? Aqui é uma outra condição, ó. Se idade for maior ou igual a 18, você vai escrever você é maior de idade. Se não, né? Ali, ó, tem outra else if, né? Se não, você vai a idade for menor ou igual a 16, a gente vai escrever ali, console vai escrever, você já pode tirar permissão para dirigir, né? Se não, né? Console vai escrever, você ainda é menor de idade, ó. Vamos executar lá, ó. Vai escrever aqui embaixo no console, você é maior de idade. Se a gente colocasse aqui a outra variável,
outro dado aqui na variável lá. Coloquei 16. Vou rodar. Você já pode tirar permissão de dirigir, né? Você não pode. Aqui tinha que mudar o texto aqui, ó. Você não pode, né? Você não pode, lá. Então vamos executar o código de novo. Você não pode tirar permissão para dirigir. Então, isso a ideia aqui da gente usar esse laço, né, de repetição, essa estrutura aqui, tá? Vamos voltar lá no slide do professor. Turma, tudo bem até aí? Conseguiram entender? Conseguiram compreender aqui a mensagem, o conceito que o professor passou para você de estrutura de repetição? Sim? Tudo bem, né? Até aí, né? Tranquilo. Então a gente tem esse conceito do if aqui, por enquanto. Então vocês podem fazer aqui esse código rodar aí no P5 de vocês aí, né? Então vai lá, escreve, coloca as informações que vocês querem ali, pode mudar a frase, pode mudar aqui, ele vai escrever o que você colocar aqui no console.log ali, entre aspas, duplo, ele vai escrever na tela para você, né? Ele está dando uma condição, ele está respondendo a essa condição aqui, tá? Então a gente tem um novo exemplo aqui nessa estrutura, né? Ó, nesse exemplo, o programa verifica se o valor da variável idade é maior ou igual a 18. Se for, ele exibe você é maior de idade no console, né? Então tá lá, else, né? Se não. O else acompanha o if para definir o que o programa deve fazer quando a condição do if não for verdadeira, né? Então aqui nós temos que usar if e else junto para fazer essa função aqui, né, funcionar. Então vamos lá. Então nós temos aqui de novo uma variável recebendo uma informação, ela está recebendo ali o número 16, então a idade recebe 16. Então a condição do laço aqui da estrutura de repetição é: se a idade maior ou igual a 18, eu vou ter essa mensagem na minha tela, você é maior de idade. Se não, né, você é menor de idade. Então a hora que alimentar ali a variável com o número, a gente vai ter, né, esse resultado esperado ali que a gente solicitou, tá? Vamos rodar lá de novo para ver. Só um pouquinho, deixa eu pegar aqui ele. Deixa eu só fechar de novo aqui. Então lá, estamos lá de novo. Vamos colocar ele aqui dentro do nosso console e vamos rodar para ver qual é a mensagem que ele vai nos dar. Então, idade recebeu 16 ali, a gente vai rodar para ver o que escreve. Você é menor de idade, né? E se o professor colocasse aqui essa variável 21, né? Vamos ver. Ele vai reescrever, você é maior de idade, né? Então, a variável guarda essa informação e a gente tem uma condição para ela responder para nós, para ela retornar para nós. E ela responde perfeitamente a nossa instrução aqui do código, né? Então essa é a mágica de você estudar a lógica e entender os conceitos da linguagem, né? Então a gente está solicitando informações para a máquina, a gente está dando as informações para ela e está falando para ela: se você receber essa informação, você guarda para mim. E quando eu solicitar para você aqui, ó, eu quero que você faça essa condição aqui para essa informação que eu pedi para você guardar. E o computador vai executar para nós perfeitamente, porque é para isso que ele foi feito, para executar as nossas solicitações, as nossas instruções, né? Lembra da instrução que o professor falou lá da receita, do vídeo lá onde foi feito o pão com pasta de amendoim? Então, se a gente não souber pedir a instrução corretamente para o hardware, né, ele não vai responder, ou vai travar, ou você vai se frustrar, vai aparecer mensagem de erro, não vai funcionar. Então você tem que entender bem esse conceito, né, para que funcione. Conseguiram aí então
Estão fazendo aí o console rodar esse código aí? Quem digitou o código aí no console aí? Professor aí. Pode digitar aí. Vai lá, professor, dá um minutinho para vocês fazer funcionar aí. Coloca lá essa condição lá, esse pequeno código lá no console lá e faz rodar para nós ver. Quiser tirar print e mandar para o professor, depois o professor dá nota aí dessa atividade também. Bora lá então? Maria, tudo conseguiu, Murilo conseguiu, Arthur conseguiu. Maravilha, turma. Então vamos aqui de novo. Nós temos mais uma condição, exemplo aqui, para a gente aprender esse conceito, né? Estrutura de repetição. Vamos lá. Nesse caso aqui, ó, a idade 16, né? É 16. O programa não executou o bloco, porque em vez disso ele segue para o bloco que exibe você menor de idade, né? Então assim, else if, né? Se não se. Então assim, o código fica assim, se não se, né? Else if. O else if permite que você verifique múltiplas condições em sequência, né? Então ele é útil quando você precisa verificar mais de uma condição antes de decidir o que fazer. Então, guarde bem esse conceito aqui, ó. Else if nessa estrutura aqui é usada para verificar mais de uma condição, né? E daí decidir o que é para ser executado, o que é para ser feito, né? Exemplos como if, nós temos lá if na estrutura, depois nós temos else if e depois nós temos else, né? Então nós temos mais de uma condição, a gente usa essa estrutura a qual o professor falou para vocês, né? Nós temos mais um exemplo aqui, né? Que foi a que a gente falou, né? A anterior ali, né? Foi esse exemplo ali que a gente usou, tá? Vamos continuar aqui então. Então, a estrutura de repetição aqui, vamos lá. Se a idade maior ou igual a 18, se verdadeiro, exibe, você é maior de idade, correto? Se a idade menor ou igual a 16, se verdadeiro essa condição, anterior não foi atendida. Então, a solicitação anterior não vai ser atendida, ela vai pular. Ela vai responder a próxima, ela vai receber essa condição aqui. A condição que ela vai entender é, você já pode... Não, aqui é, você não pode tirar a permissão, né? Deixa o professor só corrigir aqui. Então, voltando lá, ver se corrigiu. Você não pode, deixa eu corrigir aqui de novo. Corrigir dos dois lados lá, para ficar certo já. Senão depois esse material vai para vocês e fica errado. Então vamos lá. Então, a condição que ela vai executar vai ser, você não pode tirar a permissão para dirigir, né? Tá bom? Então essa que seria aí essa condição. E a última ali, se nenhuma das condições anteriores for verdadeira, ele executa o else, o último else, e exibe. Você ainda é menor de idade, né? Então ele executa essa condição ali. Vamos lá. Então agora está certinho ali o slide, o professor corrigiu aqui, tá? Então assim, se todas as condições anteriores elas forem passando, né? Sobra a última, né? Senão, o último senão, a última condição fala assim: você não cumpriu nenhum requisito lá que foi solicitado, então você recebe a mensagem na tela, você ainda é menor de idade, correto? Bora colocar lá esse código ali para rodar, vocês já colocaram? Quem conseguiu aí? Beleza, Gabriel?
Quem pode usar sim, fica tranquilo. Tá? Então aqui nós temos um resumo de tudo ali que o professor falou. A turma toda conseguiu entender esse conceito e conseguiu executar ali, lá no P5 lá? Hein? Vamos lá, responde o professor aí. Que a gente vai ter uma atividade agora para praticar tudo isso que a gente falou. A gente vai fazer uma atividade ali para a gente praticar isso aí, tá? Valendo nota também. Tudo que o professor faz aqui vale nota. A gente vai ter uma provinha aí semana que vem, tá bom? Então, vamos tentar se programar ali para ver como que eu vou fazer essa prova para vocês, tá bom? Mas pode ficar tranquilo aí que vocês estão indo bem. Façam lá as atividades que tá lá no Google Class, tá bom? Então aqui a gente tem um resumo aqui. Então o if executa o código dentro dele se a condição for verdadeira, né? Else if verifica com a nova condição se a condição anterior não for verdadeira. Então presta atenção lá de novo, lá, ó. Só volta nos códigos, tá bom, Davi? Deixa eu voltar aqui, Tá, mais um minutinho aí para vocês aí. O Bernardo tá com medo da prova. Tranquilo, Bernardo, nossa prova é tranquila. O professor vai fazer revisão com Kahoot antes, então você tem ali uma ideia ali de conceito já ali, de lembrar as questões que a gente fez, e a prova é tranquilo, tá? E nosso trabalho lá, também estou preocupado com o nosso trabalho, né? Então vamos fazer um trabalhinho lá para a gente complementar isso aí. Até vou deixar a tela um pouquinho aqui. Vou abrir lá no Google Class, tá? Pode ficar à vontade aí. Isso vale nota, Valentina. Isso vale nota. Se você tirar print da tua tela lá, salva os prints. Depois eu vou abrir lá no Google Class lá uma aba de atividade e você manda para o professor lá os prints lá, tá bom? Vai ter uma atividade aqui agora também que vai complementar essa, tá bom? A aula nós estamos bem interativa, né? Tá ensinando e praticando já ao mesmo tempo. Que eu acho que tem que ser assim, né? Quando que eu vou lançar as notas? Então, eu quero fechar o mais rápido possível lá, pra gente finalizar novembro ali, né? Com chave de ouro, né? Então, semana que vem tem a provinha, tem o trabalho, tô preocupado com o trabalho lá, ninguém fez até agora. Eu vou conversar com vocês no final da aula sobre isso. Então, a gente voltar lá no resumo lá, gente, tá? Acho que deu tempo lá, né? Quem precisava copiar o código lá. Vamos lá. Então, um resumo aqui de tudo que a gente falou até agora. A gente vai entrar com umas atividades ali. O if, que é o C, né? Que a gente traduz para o Portugal ali. A gente não vai usar Portugal, turma. Sabe por quê? Porque, assim, alguns profissionais que eu pedi orientação e que eu conheço, dizem que se a gente entra com Portugal, a gente perde um bom tempo ali tentando entender a estrutura em Portugal, sendo que a gente vai perder esse tempo, porque depois a gente vai ter que trabalhar com a linguagem mesmo, né, em si, e é tudo em inglês, né? Então não tem por que a gente passar por essa fase, a gente já pode pular ela e aprender como a gente está aprendendo aqui, direto como tem que ser, né? E a gente escolheu a linguagem JavaScript, que é a melhor condição aqui, melhor ferramenta para você entender esse conceito já praticando, já conhecendo a linguagem, né? Então a gente ganha esse tempo, esse benefício de fazer a estrutura básica assim, de compreensão, de aprendizado, mas já dentro de uma linguagem, a gente já sai aprendendo duas coisas com um tiro só, né? Com um tiro a gente acerta 2 coelhos, né? Então é muito mais vantajoso a gente estudar dessa maneira, já direto dentro da linguagem. Então por isso que a gente vai pular a etapa do Portugal ali, né? Apesar de a gente vai fazer um pseudocódigos aqui de vez em quando, vai usar o Portugal sim, mas é só para tarefas que a gente não consegue usar o computador, né? Alguns exercícios e tal. Gente, tem um trabalho, depois eu vou conversar com vocês no finalzinho da aula, eu abro um intervalo, um tempo ali. A nossa aula vai até... Deixa eu ver aqui até que horas que vai a nossa aula. Até 9h10. Umas 10 para as 9, vocês me lembram que eu paro a aula aqui e a gente fala sobre o trabalho. Tá bom? Então aqui voltando ainda. Então a gente tem lá if, né? Executa o código dentro dele se as condições for verdadeira. Else if verifica
uma nova condição se a condição anterior não for verdadeira. Else, executa o código dentro dele se nenhuma das condições anteriores for verdadeira, né? E essa estrutura permite que você tome decisões baseadas em várias condições, tornando o programa mais dinâmico e interativo, né? Então tá ali, nós temos a variável recebendo 18, nós temos ali, né, if, idade também ali diferenciando se é maior ou igual a 18, né? E para receber a mensagem, você é maior de idade, né? Então esse é um código ali para mostrar aqui, exemplificar o resumo do que a gente falou. Só um pouquinho. Deu vontade de espirrar aqui, é por isso que eu cortei. Não, mas não consegui. Segurei aqui ele não consegui. Para não ficar ruim para vocês, por isso que o professor cortou. Então é isso. Em resumo, tudo o que a gente viu sobre essa estrutura de repetição. Sobre essa estrutura de repetição, turma, alguma dúvida ficou? Alguém tem algum comentário? Alguém tem alguma sugestão? Gente, para a gente caminhar depois aqui para Java, para Python, para qualquer outra linguagem, entendendo os conceitos, é muito tranquilo, sabe? Então é importante aprender a base da lógica da programação, entender as estruturas, as questões de variáveis, as estruturas de repetições, né? A lógica, sim, o algoritmo, né? Que a gente está fazendo agora, a questão do algoritmo ali, certinho, como pedir ele, como entender ele, como fazer a leitura dele, como executar essas instruções. Aí, para a gente passear para as outras linguagens aí, a qual você quiser, é muito mais fácil. Eu recomendo JavaScript, vocês continuar, complementar com CSS e HTML5. Fecha esse pacote aqui, você consegue fazer, já consegue entrar no mercado como programador tranquilamente. Fazer jogos, fazer páginas de internet e outras coisas, front-end e outras coisas mais. Depois eu recomendo que você também estude Python. Bem interessante para a gente que vai trabalhar com jogos, né? Então eu ficaria aí dentro dessas linguagens aí, passeando tranquilamente aí por algum período até ficar bom nessas duas linguagens aí. Tá bom? Alguma pergunta sobre até esse ponto aqui? Podemos dar continuidade? Nós temos uma atividade ali. Nós estamos em 8h20, nós temos até 8h50, o professor vai falar com vocês sobre o trabalhinho lá. Trabalho bem importante, hein? Você tem que entregar ali até a última semana ali que fecha o mês de novembro. Ninguém fez pergunta nenhuma, o professor vai passar aqui. Então, hora de praticar, né? Nós vamos construir aqui uns pseudocódigo, né? Uns códigos aqui que a gente vai criar agora. Atividade prática, né? Essa atividade interativa envolve a criação de algoritmo. A regra aqui, formem duplas aí, converse aí com o colega do lado aí, né? E crie um algoritmo em pseudocódigo para movimentar um personagem em um jogo 2D, usando a tecla de seta para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita, né? O objetivo aqui é a gente entender a lógica condicional de loops básico, né? O professor vai dar o primeiro exemplo aqui e os outros algoritmos vocês tentam construir com as orientações que vocês têm aí, tá? Então aqui eu tenho um exemplo aqui, né, do algoritmo lá que eu quero formar, pseudo-algoritmo. Lembra que eu falei para você que a gente vai trabalhar também um pouco em Portugal? Não gostaria de fazer só em Portugal, mas fazer essa passagem entre Portugal e a linguagem em si mesmo, própria. Então aqui a gente tem uma linguagem aqui, um pseudocódigo, né? Se apertar a tecla para cima, né, o personagem vai mover para cima. Se a tecla for apertada para baixo, o personagem vai mover para baixo. Se a tecla for pressionada para a esquerda, o personagem vai para a esquerda. Se a tecla for pressionada para a direita, o personagem vai para a direita. Parece bobo, né? Mas é assim que a gente tem que exercitar o nosso algoritmo.
porque o computador só vai entender exatamente conforme você passar para ele. Então vamos voltar aqui na primeira questão aqui. Forme lá então esse algoritmo aí com a tua dupla, tá bom? 10 minutos para a gente praticar essa atividade aí, tá, turma? Minuto para essa atividade. A gente tem 4 exemplos aí de algoritmos que a gente vai fazer, tá? Então, tente produzir essa aí rapidinho aí, né? Não precisa ser tão rápido assim. A gente tem 10, até no máximo 15 minutos aí para a gente executar essas atividades aí dentro da sala de aula, tá bom? Então, a regra é essa. O primeiro algoritmo aqui é você criar essa descrição aqui que está aqui, ó. Um personagem em jogo 2D usando teclas para baixo e para cima, né? Você montar um pseudocódigo. Vai lá, você que use a criatividade agora aí, tá? Pode dar nome pro personagem, pode fazer o que você quiser, tá? Dentro da estrutura lá que a gente estudou até agora sobre estrutura de repetição e laço de condicional. Davi, esse exercício aqui não é para a gente executar ele lá no P5, tá? É manual mesmo, porque ele é em Portugal, né? Só se você conseguir converter a linguagem de Portugal aí lá para executar lá no P5 em JavaScript, tá? Aqui é só um exercício de algoritmo mesmo, né? É só um exercício para a gente trabalhar aqui essa condição de a gente conseguir executar esses algoritmos aí meio que automático, né? É igual matemática. Matemática você aprende lá, né, as fórmulas e a gente tem que praticar até ficar bom em fazer aquelas operações rápidas, né? E entender esse conceito aí. Então aqui seria só mesmo desse mesmo jeito que o professor quer aqui, ó. Você escreve aqui em Portugal mesmo, com essa linguagem própria aqui. Vai escrever se e se não. Então é exatamente desse exemplo que o professor deu aqui, ó. Um texto simples ali, ó, tá escrito ali, ó, print test, texto simples mesmo. Você vai escrever exatamente o jeito que o professor colocou aqui, tá? É isso aqui, só isso aqui. É coisa bem simples. Por isso que eu falei assim, é meio boba, mas é preciso. São coisas fundamentais, né? São a parte da estrutura nossa aqui de construção desse conceito, tá? Então você vai escrever no caderno, ou no computador, ou lá no Google Class. Deixa eu colocar lá já
Eu não tinha colocado ainda. Foi falha do professor. Vamos colocar lá. Atividade com teste. Atividade. Tô colocando lá, turma.
voltar lá com eles. Então tá lá, turma. O professor colocou lá no Google Class, lá, vamos lá, tá? Ó, então tem essa aqui, algoritmo de movimentação de personagem, tá? Tem esse aqui, número 2, algoritmo de coleta de itens, ó. Atividade prática de algoritmo, essa atividade é interativa e envolve a criação de algoritmos simples de pseudocódigo. A regra é, elabore um algoritmo para que o personagem colete itens espalhados pelo mapa, estabilizando os pontos ao pegar cada item, né? O objetivo aqui é introduzir variáveis e lógicas de contagem, né? De novo aqui, ó. O professor tem um exemplo aqui. Então o ponto lá, a variável ponto recebe 0. Então para cada item do mapa, se o personagem tocar o item, ele adiciona 10 pontos e remover o item do mapa, né? E remover o item do mapa, tá? Então essa aqui é o algoritmo de coletas, né, de itens. Atividade número 2. São 4, tá? Vou dar mais um tempinho para vocês aí, porque eu coloquei lá agora, então vamos contar de novo um tempo aí para vocês, tá bom? Vamos lá, não tem pressa para a gente aprender esses conceitos aí, tá? O importante é a gente trabalhar e aprender. Gente, não sei se vocês entenderam, é para escrever o algoritmo com a linguagem de vocês, tá? Aqui, o professor estava falando lá de JavaScript, estava dando exemplos ali de códigos ali de uma linguagem própria, mas aqui a linguagem é de vocês. Então, eu quero escutar, ver o algoritmo de vocês. Igual a instrução lá que o professor deu exemplo de montagem do sanduíche lá, do pão. As crianças não foram lá e escreveram num papel para o pai, pai, a gente quer o sanduíche de pasta de amendoim, quer que você tem que abrir o pacote do pão, você tem que pegar a manteiga e passar a pasta passar no pão, e foram escrevendo. Então é exatamente assim que você vai escrever o código, tá? Entendeu? Eu vou voltar lá no 1 lá. Então a gente tem um tempinho aí, pode ficar tranquilo. Ó, eu atribuí esse trabalho aqui, ó, para ajudar vocês, então participe aí em massa, 10 pontos esse trabalhinho aqui, tá? Então é um trabalho bem importante aí você executar ele aí valendo bastante notinha aí, tá? Não é só um ponto não, são 10, tá bom? No código, ó, o código do primeiro, o professor quer dessa forma, não vai copiar o professor, faça aí do teu jeito aí, tá? Aqui é só um exemplo de mais ou menos como que o professor queria, que a estrutura aqui que o professor queria. Bernardo, a prova daí, não, a prova passada já estava no Class 1, tá? A prova da semana que vem a gente vai fazer em sala aí, mas eu vou mandar também lá pro Class 1 também, tá bom? A gente vai fazer lá o Kahoot e depois vai fazer a prova. Uma aula ali, comecinho da primeira aula, a gente passa conteúdo, aí a gente passa aí o Kahoot em 15 minutinhos e a gente faz prova. Tá? Quem precisou aqui ver essa página, posso ir para a página, pro exercício 2 já? Temos mais? Não? Temos mais o 3 e o 4 para finalizar, tá? Gente, tá lá no Google Class essas perguntas aí, tá? Já tá lá disponível para vocês lá. Pergunta 1, 2, atividade 1, 2, 3 e 4, né? Dentro da atividade 1 do dia de hoje, do dia 7/11/2024, tá? É para fazer na sua própria linguagem, no português, mesmo, no português ali, na instrução que você conhece, de pedindo para pessoas ali, né? Então, mas você tenta colocar de uma maneira mais lógica possível. Então, você vai colocar lá o C, né? Você não vai colocar if, condição, console log, variável, nada disso. Nem maior, menor, nada disso. Você vai escrever só o que você acha que tem que fazer, tá bom?
E aí, turma, tudo bem? Quando que eu vou lançar as notas, Vitória? As notas já ficam ali para mim já disponível, né? Vocês querem estar disponível para vocês, né? Eu vou passar para o Gabriel depois as notas de vocês ali. Então, assim, tem gente que não fez a prova, não sei porquê, lá, a primeira avaliação, né? Então a gente tem que ver isso também com o professor aí, com o professor Gabriel. E a gente precisa ver essas atividades aí, entregar todas essas atividades que está pendente. O professor precisa, essa aqui vai valer 10, ó, então a turma inteira precisa fazer, né? Já vale, esse trabalhinho já vale como recuperação já, né? De nota aí quem precisar, né? A gente vai fazer a avaliação semana que vem. Se acontecer alguma coisa na semana que vem, a gente pula para a próxima aula daí, mas o professor vai tentar fazer já na segunda já, e daí já passa a nota para vocês, que vocês já têm. Já tem nota já da primeira prova, já tem as notas dessas atividades. Eu preciso do trabalho de vocês lá, preciso que vocês me entreguem esse trabalho lá, eu vou abrir daqui a pouquinho para conversar com vocês sobre isso, tá? Então é isso. Se tiver mais alguma pergunta, pode fazer aí, tá? Vocês estão conseguindo fazer atividade aí, turma? Entraram lá e estão conseguindo? Hein? Todo mundo aí, pode me responder. Me ajuda aí, Gabriel, vê como que tá aí. Eu falei que ia uns 10 minutinhos antes de encerrar das 9 horas, eu ia falar sobre o trabalho, né? Vocês querem mais uns 5 minutinhos aí para terminar a atividade? Daí 5 para as 9 o professor fala um pouco sobre o trabalho lá, que é importante para vocês. E tiramos mais essas dúvidas sobre essas notas, essas coisas aí. Mas daí eu fecho aqui a gravação e a gente fala separado ali, tá bom? E aí, Gabriel, como que tá? Lá, ó, o item 2 já era para, né, tá fazendo. O 3 ali também já estava disponível lá, o professor só não tinha colocado aqui na tela. Então, a atividade do algoritmo ali é interativa, né? Envolve um simples código, de pseudocódigo. Era criar um algoritmo, né, o inimigo que patrulha uma área, ao ver o jogador, o persegue. Se o jogador fugir para longe, o inimigo volta à patrulha. Trabalhar condições de loops aninhados, né? Aqui está mais um exemplo aqui, ó. Então, esse exemplo que o professor queria que mais ou menos que acontecesse lá, ó. Tá na tela lá para vocês verem. Então, assim, enquanto o jogo estiver ativo, né? Se a distância entre o inimigo e o jogador for menor que 5, né? Que 5 passos ali, mover o inimigo na direção do jogador. Se não, mover o inimigo na rota da patrulha. Então, seria mais ou menos isso que o professor ia querer aí, né? Que você escrevesse, que você entendesse desse algoritmo aqui da questão número 3. Algoritmos de IA de inimigo, né? Então, assim, criar algoritmo do inimigo de patrulha, patrulhar uma área, que ao enxergar um jogador, persegue. O jogador fugir para longe, o inimigo volta à patrulha. Então, você teria que fazer um pseudocódigo ali com a tua própria, né, língua ali, a linguagem português, que a gente chama Portugal, e escrever um algoritmo de funcionamento dessa situação aqui. O que o professor sugeriu e eu iria escrever seria desse jeito aqui. Enquanto o jogador estiver ativo, né, se a distância entre o inimigo e o jogador for menor que 5 passos, né, mover o inimigo em direção do jogador, continua perseguindo. Se não, ele estiver distante, né, mover o inimigo na rota da patrulha, volta para a patrulha. Então essa é a orientação que eu tinha lá, o pedido da regra, né? É como se fosse um pedido de um cliente ou uma ideia de um jogo, alguma coisa assim. Eu tenho que transformar ele em algoritmo e depois transformar esse algoritmo em uma linguagem de programação, né? Daí eu ia escolher lá Python, JavaScript, C++, Java, por que não? Qualquer língua que eu escolhesse, eu ia transformar esse algoritmo para essa linguagem. Então seria essa a sugestão aqui que o professor passa para vocês, tá? A outra questão aqui, se precisar depois eu volto, tá, turma? Só vou passar para a quarta aqui, que a gente tem mais 2 minutos aí para finalizar e a gente falar um pouquinho lá do nosso trabalho. Então aqui, simulando o combate básico. Então aqui, novamente, a gente vai fazer um algoritmo simples, né, de pseudocódigo. Então assim, cada grupo deve criar um algoritmo para
um combatente simples entre personagens e um inimigo. O personagem e o inimigo têm pontos de vida, né? Tem pontos de vida e cada golpe eles perdem pontos até um deles ser derrotado, né? O objetivo aqui é ensinar variável, decremento e lógica de decisão, né? Então essa aqui é o cenário, é a regra, é o pedido que funcione o código dessa maneira aqui. O código funcionaria dessa maneira em Portugal, né? Em português, e a gente pode depois transferir essa mesma ideia para uma outra linguagem a qual a gente domina, né? Tanto linguagem, qualquer uma linguagem que a gente quiser, ou se a gente quiser transferir essa ideia para uma engine, né? Direto lá numa engine, né? Godot, Unity, né? Qualquer outra engine lá que a gente quisesse transformar essa ideia para um jogo. Então aqui a ideia era, eu tenho variáveis daí agora, então eu tenho a vida do personagem, que está recebendo 100, então ele tem 100 de vida, e a vida do inimigo menor, ele tem 50. Então aqui tem uma condição, enquanto a vida do personagem for maior que 0, a vida do inimigo, né, vai ser maior que 0. Se o personagem atacar, diminui a vida do inimigo em 10. Se o inimigo atacar, diminui a vida do personagem em 5. Né? Eu aqui beneficiei o personagem, né? o ator principal, e deixei o inimigo sofrendo penalidades maiores. Você vai construir o teu código conforme você achar melhor. Aqui é só um exemplo do professor. Você vai viajar aí no teu pseudo código, tá? A criatividade aí é o limite, né? Infinito, né? Para você agora desenvolver aí esse pseudo código para o professor, tá? Então essas são as questões de simulado que a gente precisava ter, né? De prática, de atividades, tá? Então é isso. Eu preciso que vocês me entreguem isso aí, tá bom? Então, da parte do professor aqui, eu vou fechar aqui a aula agora, só que eu vou continuar conectado com vocês aí pra gente tirar essas dúvidas aí, e questão das provas, essas coisas mais, e o trabalho, tá bom? Então aqui eu vou finalizar e vou continuar depois aqui no vídeo. Então até a próxima aula, turma, a gente se encontra lá, tá bom? Um abraço.